mais um Band Placar com oferecimento BandBet, especialmente para você. Vamos falar de bola rolando, porque a bola vai rolar nesse fim de semana. 11ª rodada do Brasileirão. O Vasco, em São Januário, tem um jogo importante contra o Bragantino, Ben. E o Bragantino tá lá em cima, tá lá no G4, tá lutando por coisas grandes, surpreendentemente, nesse campeonato. E o Vasco tá na 15ª posição. Então é uma zona perigosa ali, porque o Vasco precisa pontuar, e pontuar principalmente dentro de casa, que até tem feito isso, mesmo com o Carille, mesmo com o Felipe Maestro, e agora com o Diniz, tem feito bons jogos e principalmente 3 pontos dentro de casa, que acho que isso é o essencial pro Brasileirão. Agora, contra esse Bragantino que tá mais cascudo, tá mais experiente, o que dá para esperar do Vasco? O Vasco vem de um grande jogo contra o Melgar pela Copa Sul-Americana, né? Aliás, o Vasco tem um jovem jogador de 18 anos, sobre o qual a gente vem falando muito aqui no Band Placar com o oferecimento do BandBet, que é o Ryan. Ele não é um ponta-direita, ele é mais um centroavante, tem jogado mais pelo lado direito. E, pra mim, sob o comando do Fernando Diniz, ele vem sendo o principal jogador do time. Ele faz gol todo jogo. É claro que tem o Verratti, que não está fazendo gol só de cabeça. Pelo contrário, bola rasteira. Muita gente falava, não, o Verratti é grossão, goleador, mas só faz gol de cabeça. Nada disso. Com o Fernando Diniz, ele vem trabalhando bastante esse fundamento de fazer gols com o pé. Né? Então, esse é um reforço, entre aspas, importantíssimo para o Vasco da Gama. O Vasco tem uma boa notícia, e aí a gente precisa ver qual vai ser a política da direção do clube. O Jair foi muito bem contra o Melgar, o volante. Ele dá uma dinâmica diferente. Essa dupla de volantes, Tietê e Jair, é muito melhor do que, por exemplo, Hugo Moura e Cocão. São jogadores que têm intimidade com a bola. Só que o Vasco quer negociar o Jair. E aí, para não atingir os 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro, ele não entraria em campo neste sábado contra o Red Bull Bragantino. Eu acho que não é por aí, Isa. Eu acho que tem de utilizar o jogador. O Vasco, inclusive, propõe uma redução salarial para que ele continue na equipe. Para mim, seria um reforço importantíssimo para o Vasco da Gama ter a presença do Jair nessa partida contra o Red Bull Bragantino, que demanda um jogo mais elaborado. E aí você precisa ter 2 volantes que saibam jogar, com o Felipe Coutinho mais à frente, Nuno Moreira do lado direito, como a gente falou, o Ryan caindo um pouquinho mais pela direita e o Verratti centralizado. E é claro que BandBet está nessa, com as melhores oportunidades do mercado. Para você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e você será direcionado para a capa do site bandbet.bet.br. Aí eu vou mostrar para você como é que você chega no jogo entre Vasco e Red Bull Bragantino para fazer a sua combinada para esse jogo, e a gente dá umas dicas para você. Você vai aqui no menu, no canto superior esquerdo da tela, e vai aqui em Futebol. Futebol, Brasil, e aí Brasileirão Série A. Lembrando que esse jogo é amanhã, às 9 horas da noite, no horário de Brasília. E já tem aqui Vasco da Gama e Red Bull Bragantino, e a gente vai criar a nossa aposta. E a gente está com moral, porque a gente acertou tudo ontem no jogo entre Racing e Fortaleza. Racing ganhando com menos de 2 gols e meio. E Maravilha Martínez indo às redes no último lance do jogo. Criando a aposta, Isa. Essa é difícil, hein, Berna? Essa é difícil, cara, mas eu vou no Vasco. Vai no Vasco? Vou. Tá bom. Tá? Eu iria de Vasco ou de empate. Vasco, empate, dá pra fazer também. Vasco ou empate. Tá bom, Vasco ou empate. Vasco ou empate, beleza. E ambas as equipes marcam pra você? Sim. Sim, tá. E vamos lá em jogador pra marcar, aqui não tem erro, Verratti. Verratti. Né? Pablo... que o Ryan também tá em ótima fase. Ótima fase. Mas o acho Nuno que vai... Moreira também, mas vamos de Verratti. Vamos de Verratti. Pra quem tá em casa, quem tá vendo a opção, pode escolher qualquer um, que a tendência é o Vasco tem vivido os bons momentos ofensivamente. Tem sim. O Verratti, claro, é o homem que joga mais perto do gol adversário. O goleiro do Bragantino não é dos melhores, é o Cleiton. Pois é. Então, acho que tem uma possibilidade aí de o Verratti marcar um gol legal. A gente foi numa dupla chance aqui, empate ou Vasco da Gama, dupla chance sugerida pela Isa. A gente fala muito sobre Série A do Campeonato Brasileiro, mas amanhã em Munique, o mundo estará olhando para a Alemanha amanhã. O mundo vai parar na Allianz Arena, lá em Munique, porque tem Paris Saint-Germain versus Inter de Milão, a grande final da Champions League. O PSG em busca do seu título inédito. A Inter já está mais acostumadinha, mas faz tempo que não vence. Berna, jogaço. Acho que as duas equipes estão jogando muito. Não consigo enxergar um favoritismo. Vai ser no detalhe a partida, jogo único.
tô esperando, tô com uma expectativa muito alta de um grande jogo. Eu também. São duas grandes equipes, né? A Inter, inclusive, tinha a possibilidade remota, é verdade, de ganhar o Campeonato Italiano. Também. E na sexta passada, mandou um time praticamente reserva, abrindo mão do italiano. Na vitória, acabou vencendo o Como. Assim. Né? Mas mesmo assim poupou todo mundo. O Paris Saint-Germain está mais tempo parado, então vai chegar com o fôlego mais em dia. De qualquer maneira, o técnico Simone Inzaghi, que você vê na imagem, vai mandar a campo aquele esquema tradicional da Inter com 3 zagueiros, não necessariamente 3 zagueiros, porque o Pavard, que deve jogar, está recuperado de lesão, é mais um lateral do que um zagueiro, mas é deslocado para essa posição no lado direito defensivo com a Acerbi, jogador de 37 anos, que foi o herói da vitória sobre o Barcelona no San Siro, e o Bastoni, que é um cracaço de bola. Aliás, esse lado esquerdo da defesa da Inter e da seleção italiana, por consequência, espetacular, né? Com o Bastoni e o Federico Di Marco. No meio de campo, Çalhanoğlu, ex-jogador do Milan, que foi olhado com muita desconfiança quando chegou à arquirrival Inter, se reinventou muito pelas mãos desse cara aqui, do Simone Inzaghi, para virar um volante, né? Com Barella e Mkhitaryan um pouco mais à frente, a gente falou no programa anterior, você abordou essa questão sobre a força da dupla de ataque da Inter, composta por Lautaro Martinez e Marcos Thuram. Do outro lado, a gente vê um Paris Saint-Germain muito bem treinado pelo Luis Henrique. Luis Henrique, que foi técnico da Espanha na última Copa do Mundo no Catar, a Espanha caiu nas quartas de final para Marrocos, Sim. Mas ele era o melhor técnico do Mundial. E vem mostrando que é um dos melhores técnicos do mundo nessa temporada. O Luis Henrique, aliás, se o Paris Saint-Germain nunca foi campeão, o Luis Henrique tem um título de UEFA Champions League com o Barcelona em 2015, né? Naquele time do trio MSN, Messi, Suárez e Neymar. Então ele já tem experiência nesse tipo de jogo, tá? O Paris Saint-Germain vem a campo com o que tem de melhor. Diferentemente da Inter, com uma linha de 4 defensiva, com o Donnarumma no gol. Pelo lado direito, o melhor lateral direito do mundo, o Achraf Hakimi. Marquinhos, Pátio, jogador revelado pelo Independiente Del Valle. E o Nuno Mendes, que está jogando muito na lateral esquerda. No meio de campo tem um cracaço para mim. Aliás, como o Napoli foi uma mãe com esse time do Paris Saint-Germain, cedendo Fabien Ruiz e depois Kvaratskhelia para a equipe francesa. Já falei sobre o jogador Geórgio pelo lado esquerdo. E ele vai jogar com Dembélé mais centralizado, mas com muita movimentação. E pelo lado direito, provavelmente, o Doué, que é um jovem jogador espetacular. Isa, é o seguinte, BandBet tem as melhores oportunidades do mercado para esse jogaço de bola. Aliás, amanhã a gente estará ao vivo aqui no canal Esporte na Band, às 3h30 da tarde, com um pré-jogo especial para Paris Saint-Germain, que é o mandante, e Inter de Milão. Você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e você será direcionado para a capa do site bandbet.bet.br. E aí você vai clicar no botão UEFA Champions League. E aqui antes a gente criou uma aposta em outra edição do programa. Vamos no BandBet Multiplica? Vamos. Com odds turbinadas? E aqui é o seguinte, Isa. Jogador para marcar ou dar assistência a qualquer momento. Tá fácil essa. Lautaro Martinez ou Ousmane Dembélé. Tá bom. Tá ótimo. Tá ótimo, porque são Os jogadores... dois sempre participam de gols. Exatamente, perfeito. Os dois sempre participam de gols. Têm sido decisivos nessas duas equipes. Aliás, são os baluartes das campanhas das duas equipes até a chegada a Munique. Para essa combinada que eu e a Isa estamos sugerindo para você... BandBet está pagando 5,20 contra 4,35 na média do mercado. Então é o seguinte, pessoal, você tem os jogadores mais avançados das duas equipes, Lautaro Martinez e Ousmane Dembélé, marcando gol ou dando assistência. Isa, vai acontecer. Tem que entrar nessa. É essa, a combinada é essa, cara. Né? Então aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima de mim, você será direcionado para a capa do site bandbet.bet.br e você clica no botão UEFA Champions League e será redirecionado para BandBet Multiplica com essa oportunidade que está sopa no mel. O que você sempre fala por aqui, Isa? Tem que jogar com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos.